Tu aí que é de Viamão está procurando um espaço para realizar o teu evento? Eu encontrei e fica aqui, Espaço de Jorge, um lugar ideal para te realizar aniversários, festas de 15 anos, formatura e eventos empresariais. Um ambiente aconchegante, climatizado, confortável e que já está pronto para receber o teu evento. No de 2026 vai ter muita festa por aqui. Muito samba, muito swing, muito charme de black music que faz todo mundo vibrar. Então já chama no WhatsApp para mais informações e já garantir a data do teu evento. Gente, se você não sabe onde que a gente está, vou contar para vocês. Aqui é o ponto exato de onde vai ser o clube de praia, o Paradouro, do condomínio mais comentado dos últimos anos aqui no litoral, o Bravia Marina e Beach Club. Estamos em frente à plataforma de Atlântida, daqui até o condomínio é menos de 10 minutos, são 5 quilômetros apenas, e o que você vai encontrar aqui a partir de janeiro? Uma casa Lugano, um restaurante Casa Lugano, uma estrutura completa de lazer que já vai estar disponível para os compradores a partir da assinatura do contrato. Alô, meus queridos amigos e amigas, senhoras, senhores e criancinhas que estão ligados aqui no programa Mateando com o nosso amigo Mauro Lopes. Aqui, Paulinho Micharia. Mas, Bate, tu já te deu por conta que tem coisa na vida que a gente não pode deixar para depois? Cuidar do nosso carro, por exemplo, é uma delas. Porque, olha, tu pode ser dos melhores motoristas do mundo, mas e os outros que vêm de lá? Vai saber o que esses loucos estão pensando na vida? Cruz credo, Deus nos livre. Deus nos proteja. Tem uns que parece que dirigem com os olhos fechados e mexendo nos aparelhos celulares. São os irresponsáveis. Agora, é aqui que entra a turma boa da Proteforte Proteção Veicular. A Proteforte é aquela parceira que te dá tranquilidade de verdade. Bateu, estragou, roubou, eles estão lá para te ajudar. Não nega estrivo e não nega o ombro para ninguém. É um povo sensacional, esse povo da Proteforte. Eu falo porque eu conheço. E é tudo sem frescura. E sem aquele montão de letra miúda que a gente não entende nem tanto com os óculos da vovó. Ó, o melhor de tudo. A proteção veicular da Proteforte cabe no teu bolso. E nem precisa ser bolso grande de bombacha. Qualquer bolso de bermudinha já cabe. Porque eu vou te dizer, tu não precisa vender um rei nem doar uma vista boa para proteger teu carro. Não. Porque, a Proteforte, ela te deixa viver muito mais tranquilo e seguro. E isso não tem preço, meu amigo. Olá, pessoal. Esse é o Mateando, começando aqui na programação do Agora. A partir desse momento a gente está ao vivo aqui pelo YouTube, também lá no Facebook e também no Instagram, Agora Mauro Lopes. Então vá lá, compartilha nossas redes sociais. Lembrando que esse programa também tem seus cortes lá nas nossas redes sociais, tanto no YouTube como no Instagram, tá bom? Começando o Mateando completa seus 10 anos no próximo dia 5 de março. São 10 anos ao vivo, de segunda a sexta-feira, sempre ao vivaço aqui na nossa programação, tá bom? Hoje, nessa quinta-feira, a gente está recebendo amigos aqui. Eu tô com o Ico, tô com a Eliette. Quanto tempo, Eliette? Fazia tempo que não... Olha, fazia tempo que eu não te via, porque eles estão com um fórum, esse fórum que é importante para o nosso município, e a gente vai saber um pouquinho mais. Então, vá lá, compartilhe e participe do programa. Eliette, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos ouvintes também, aos ouvintes. Agradecer o espaço, né? Principalmente agradecer o espaço de vocês, da equipe aí que está nos recebendo no dia de hoje. E realmente a gente traz uma boa nova para a cidade, né? Na verdade é isso, assim, a construção desse Fórum Unidade por Viamão, que é o esforço de participantes dos movimentos sociais para pautar a política da cidade, não só nesse momento, mas principalmente neste momento de uma eleição suplementar que não se esperava, vamos dizer assim, né? Mas que de uma certa forma poderia acontecer por conta de um processo que o próprio Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras entrou na Justiça, por uma irregularidade cometida pela chapa então vencedora das eleições passadas, que cometeu ao participar então de um palanque de lançamento, na verdade de relançamento do Parque Santilé. Então a gente, por conta disso, nós estamos aqui para dialogar sobre isso, né? O que significa esse fórum? Então é esse esforço
e a gente tem dialogado com os partidos do campo democrático popular, entendendo que tem que ter uma outra política para essa cidade, que não é a que está colocada, que é uma política muito da devastação, muito do quanto tem sido de prejuízo para a sociedade de uma forma geral. Então a gente entende que temos que discutir a política, qual a política que interessa mesmo. Então esse papo é o que a gente quer fazer com vocês hoje também, Mauro. Bom, vamos saber um pouquinho mais sobre esse fórum, e o Ico também está com nós aqui. Ico não para nunca, Ico, tu tá sempre na luta, né? Coisa boa, obrigado por estar com a gente aqui. Obrigado, Mauro, obrigado aos ouvintes, às ouvintes, parabéns aí pelos 10 anos que está chegando mateando. E é como a Eliette disse, né? Quando a gente percebeu que as lideranças da base social estavam muito preocupadas e querendo discutir a questão das eleições, nós fizemos um diálogo e no dia 30 de dezembro, né, Eliette, a gente criou o Fórum Unidade por Viamão, onde nós temos um consenso entre nós, justamente da necessidade das lideranças, dos militantes da base social discutirem a política local, porque a eleição está chegando, é uma eleição histórica, inédita e é uma oportunidade que nós temos, né? A necessidade de nós termos uma alternativa popular, democrática popular, para a gente ter uma outra relação do governo com o município, retomar as políticas públicas e que isso se dê de forma unificada, né? Então esses foram assim as questões que fizeram com que a gente tivesse esse fórum, que já teve uma reunião no dia 30, ali no Espaço de Artes e Viandantes. Depois teve uma segunda reunião dia 14 de janeiro na Câmara de Vereadores. Nós estamos indo agora, né, aliás, para a terceira plenária, que vai ser acontece, né, ou aconteceu no caso, dia 28 de janeiro na Câmara de Vereadores, né? Então são reuniões praticamente a cada 15 dias, onde a gente tem um espaço aberto para discussão com a base social da perspectiva de um novo governo para o município de Viamão. Bom, quais partidos estão envolvidos, gente, hoje? Uma questão que eu acho que também é anterior, saiu como produto dessas plenárias uma carta, a Carta Unidade por Viamão. E essa carta ela se direciona aos partidos do campo democrático. A gente enviou as cartas para o PT, para o PSOL, para o PV, para o PCdoB, para o PSB, se eu estiver esquecendo de algum, para o PDT. Tu me ajuda aí. Rede de Sustentabilidade. A Rede de Sustentabilidade também. Essas, né? Acho que foi essas. E essa carta ela é muito nítida, né, Mauro? Ela aponta qual é a política que a gente quer discutir, do que nós estamos falando dessa horizontalidade que o Ico traz, que é essa questão da democracia. Que democracia é essa que a gente defende, né? Então, aonde tu traz as políticas públicas para cima da mesa, com um enfoque no que é as necessidades de verdade, e não aquele enfoque de que, bom, é o que se pode fazer. Então esse debate, por que parte principalmente de participantes do movimento social? Porque quem está lá na ponta sabe qual é a necessidade que está acontecendo, né? É o cotidiano das pessoas. Então essa necessidade desse debate, ele se dá muito por conta disso. A palavra necessidade, eu acho que ela resume muita coisa, porque tu não constrói nada a partir do que eu quero, do que eu gosto. Parte também muito de uma necessidade. Então, discutir a necessidade da cidade, entendendo que do jeito que está não dá, não corresponde o que as pessoas, o que nós entendemos como deve ser uma cidade. É por isso que nos forjou muito essa ideia. Não forjou, mas eu acho que foi o que fez essa ponte para que a gente pudesse estar construindo essa ideia hoje de discutir com a sociedade, né? Bom, envolve Fiorese, está na coordenação, a Eliette, o Ico, então são pessoas que participam da comunidade, são pessoas que têm o respeito pela comunidade e automaticamente, com certeza, já as pessoas já estão chegando. Como é que estão sendo esses primeiros fóruns, como é que essas primeiras reuniões, como é que vocês estão sentindo? Nós tivemos todo um cuidado, né, de primeiro dialogar com as pessoas, né, e esse cuidado significa de ter tempo de escuta. Isso faz parte do nosso processo, né, Eliette? A escuta é fundamental, porque é isso que falta hoje para uma política pública com o governo municipal. Quando o governo municipal se instala em Viamão, pelo menos na última década aí, a primeira coisa que ele faz é chegar para os vereadores e dizer, vocês estão comigo ou não? Para nós dividir o bolo. Mas chega para os empresários também, para a própria sociedade e diz, vocês estão comigo ou não? E chega para os funcionários, vocês estão comigo ou não? Né? Nós precisamos reverter isso, nós precisamos devolver o poder público municipal para o nosso público municipal, para o nosso município. Né? Então a primeira coisa que a gente fez foi ter um tempo de escutar as pessoas.
as expectativas das pessoas, aquilo que as pessoas vêm participando historicamente, as preocupações que ficam muitas vezes sem ter a devida importância na vida real das pessoas, como a Eliette disse, né? Então nós fizemos isso, nós fomos para uma plenária presencial e a partir da possibilidade de um encontro, mesmo com poucos dias, sendo no penúltimo dia do ano, reunimos ali na Nilta 40 pessoas, 40 lideranças, e 40 mesmo, não foi 32 arredonda para 40, foi 40 pessoas. Nós temos a lista lá e já incluímos ela num grupo de discussão do fórum, né? Depois conseguimos fazer uma segunda plenária, 47 pessoas, sempre conversando, colocando esses princípios que nós estamos colocando aqui, vendo as expectativas, transformando o espaço de escuta, o espaço de fala em documento. Esse é o nosso processo. Nós rodamos 2 vezes esse processo. Fizemos a carta de fundação, que a Eliette falou, que foi resultado dos consensos que nós tiramos, da escuta e do debate. Tiramos a segunda carta, que depois vai ser disponibilizada junto para os nossos ouvintes, do dia 14, já mais propositiva na questão das políticas públicas. Claro que a gente não esgotou as políticas ali. Foi o que de real a gente conseguiu discutir, né? Então, o processo, e aí as pessoas que conseguiram participar da segunda plenária foram incluídas no grupo de discussão, né? Então a gente tem esse cuidado, né, de forma presencial, resgatar o diálogo, a escuta, o debate coletivo e a experiência viva das pessoas que estão no dia a dia da cidade. Esse é o processo que a gente está fazendo e que teve também essa terceira reunião no dia 28, mas num olhar não só de modelo de política pública, de programa de governo, mas essa sim colocando o contexto político eleitoral dos partidos, como é que está, qual o resultado que a gente está recebendo dos partidos, do campo democrático popular, inclusive, em relação a esse debate que a gente está fazendo. Porque não é um debate, é um debate público para a sociedade, né, Eliette? Mas é um debate também que a gente faz direto na relação com esses partidos do campo. Por favor, Eliette. É um debate que tem lado, né? É um debate que tem lado. E aí, quando tu faz essa pergunta, eu acho que ela é muito importante, quando tu diz assim, pá, e aí, qual é que é a expectativa das pessoas? Como é que as pessoas recebem isso? Tu sente o quanto elas estão com vontade de discutir. E aonde que é esses espaços de discussão que não seja só o partido, só o partidário, né? Porque daí tu já faz um debate mais direcionado. Mas como é que eu faço da minha concepção de cidade, do meu que contexto que eu estou enxergando na minha frente, qual é a conjuntura que está colocada e como é que eu me insiro nela? Então essa vontade tu percebe, sabe? E com isso traz uma coisa que eu acho muito interessante, assim. E eu acho que nós achamos, não é eu acho, nós achamos, que é as pessoas voltarem a sonhar. As pessoas têm muito isso, assim, de querer... Não, é possível. Porque quando tu tá na base social, por exemplo, nós que estamos na luta do lixão, por exemplo, o que a gente percebe? O cara, aquilo ali parece que é interminável, é 7 anos de luta. Quem tá ali na luta da água, principalmente que a turma, o ICO participa mais diretamente, a gente tá com apoiadoras. Cara, aquilo ali tu percebe que é um monstro muito grande para tu derrotar. Quando é que tu percebe que essa tua força aumenta? Quando tu entende que a sociedade entendeu qual é a luta. E ela diz, é minha. Essa luta é minha. Então eu vou estar junto. Quando entende isso, acabou. É a força maior que a sociedade tem. E eu destacaria mais um detalhe que eu acho que é bem importante, talvez não seja só um detalhe, mas seja a concepção desse fórum. A unidade que houve dos movimentos sociais, principalmente os socioambientais. Isso ele foi muito forte. Independente se tem diferenças, não tem diferenças, de como atua, de como percebe e tal, mas estão juntos. Se nós entendemos, se nós podemos estar juntos, apesar de qualquer diferença que possa ter de ação e etc., os partidos políticos têm muita responsabilidade nisso, e nós podemos ter essa coisa do, como é que eu sempre digo, não da responsabilidade só, mas da... Não estou achando a palavra, daqui a pouco vem. Mas os partidos têm responsabilidade sim. Então, assim, enxerguem a cidade a partir da sua base social. Se estiverem distante da sua base social, não vai ter, inclusive, essa escuta que tu traz. Não tem essa escuta, porque estão distantes. Então, o que a gente está chamando é aproxima da base social e dialoga conosco da base social, e não achar que vão fazer políticas que... Como é que nós vamos saber se é essas políticas que a gente quer? Nós queremos discutir elas. Então, está colocado dessa forma, o Mauro. Muito bem. Essa é a Eliette, o ICO, com fórum de unidade por viamão. Está aberto ainda o fórum, está aberto sempre para quem quiser chegar, se agregar, sempre tem espaço, Ico, é isso? Sempre tem espaço, até porque esse é o desafio, né?
Eu me lembro, Mauro, ouvintes, Eliette, que um dos últimos vídeos que o prefeito Cassado fez na cidade, ele dizia no final do vídeo, alguns dos que estão nos assistindo vão se lembrar, ele disse na final da frase o seguinte, ó, eu devo satisfação para os meus 50, 60 mil eleitores. Isso é um absurdo, gente, que vocês que estão nos assistindo aqui têm que refletir sobre isso. Uma cidade vai permanecer do tamanho de Viamão, com as riquezas que nós temos, com a força do talento que nós temos, riquezas ambientais, socioambientais, todas as matizes, ela vai sempre ficar segurando para trás, onde tem um governo que só pensa naqueles que votam nele, né? Só pensa no negócio que está estabelecido. Isso é ruim para os empreendedores da cidade, é ruim para o nosso povo, né? Então, quando a gente fala num fórum permanente, é justamente nessa perspectiva, de nós termos o respeito verdadeiro de construção em toda a população. As pessoas precisam entender, né, e do seu espaço legítimo de participação. Todas as decisões equivocadas que nós estamos tendo, né, pessoal, aqui na cidade, que poderiam ser melhor construídas enquanto política pública, ouvindo as comunidades, entendendo os alertas, os estudos, né? Viamão não pode permanecer como se fosse um escritório de negócios, né? Isso é ruim para todas e para todos nós. E os nossos documentos, eles tocam nesse ponto da política pública, né? Tanto, provavelmente vai ser disponibilizado, né, Mauro, o nosso documento do nosso segunda plenária do dia 14, e no final do documento vocês vão ver um link ali que diz acesse a Carta Unidade por Viamão, que foi um segundo documento, ou o primeiro, né, de fundação, e em seguida vocês vão estar recebendo também o documento dessa terceira plenária do dia 28 de janeiro. Muito bem. Próxima plenária já está marcada, depois do dia 28? Possivelmente será, porque a gente acha que as decisões dos partidos vai se dar até o dia 3 ali, o máximo, né? Depois do feriado, ali do dia 2, enfim. A gente acha que vai se dar até ali. Então, possivelmente, a gente vai estar marcando um novo momento por conta disso. E como o Ico disse, a gente tem um grupo um grupo de WhatsApp, onde a gente está dialogando diariamente. Então, surge a necessidade, se coloca ali, e as pessoas opinam sobre o assunto, sobre datas, sobre etc e tal. Então, possivelmente teremos. Mas quero dizer uma outra coisa, estava procurando a palavra que eu estava falando, compromisso. Essa palavra, para mim, é muito importante. Já estava procurando ela. Responsabilidades e compromissos, né? Os partidos têm muita responsabilidade, os governos têm muita responsabilidade e tal. A sociedade tem compromissos. Ela assume compromissos também, de uma certa forma, né? E quando tu está no movimento social, principalmente tem uma coisa chamada credibilidade. Ou tu tem ou tu não tem. Não tem meio do caminho nesse negócio, entendeu? Quando a gente chega ao ponto de fazer isso que a gente está fazendo hoje, os partidos deveriam mais agradecer o que está sendo feito, porque é um trabalho pela cidade, seja ela na zona urbano-rural, mas é pela cidade. E não é interesses outros, é esses interesses, né? Então, acho que é esse debate que a gente tinha que trazer. E te dizendo, assim, dizendo para as pessoas que estão nos ouvindo também, se nós continuarmos com a política do qual a gente não faz parte dela, a gente não discute ela, é o que nós estamos vendo aqui. Uma situação bem simples, por exemplo. Os pequenos comércios estão sendo todos fechados, porque os grandes atacadores, os grandes condomínios tomaram conta da nossa cidade. E é ela que pauta a cidade hoje. Quando foi feita, inclusive, toda aquela modificação viária, que tem ali o tal do túnel, aquela coisa que foi feita ali, não foi feito para o pessoal da cidade, foi feito para quem mora fora da cidade. Então a nossa cidade está sendo pautada por quem vem de fora e nem quem mora na cidade. Então é dessas políticas, estou dando um exemplo pequeno, mas ele não é tão pequeno assim, que a gente quer trazer para cima da mesa para fazer esse diálogo com a sociedade do que significa nós estarmos perdendo. A natureza está sendo devastada, a natureza não tem, é a principal, talvez por conta disso que os movimentos socioambientais tenham tanta unidade na discussão e na ação, por conta disso, está sendo devastada tudo isso. E é o pulmão verde da região metropolitana, é onde ainda tem água, tem um monte de coisa. Então queremos chamar a atenção para esse compromisso que inicialmente a gente começou a conversar aqui e felizmente eu achei a palavra.
Muito bem, Fórum Unidade por Viamão, hoje nossos convidados aqui no programa, no Mateando, agradecendo a audiência de todos, o pessoal que está ligado no YouTube, Mauro Lopes TV, você vai lá, curte, também tem o site está com a rádio ao vivo durante todo o dia, 24 horas, com muita música, muita informação, vá no site, Mauro Lopes TV, e também no site agora Mauro Lopes, recebendo o Ico e Eliette, que estão com o Fórum Unidade por Viamão, mais o Fiorese, que está na coordenação. Parabéns, pessoal, parabéns aí, eu acho que são iniciativas que, independente de partido, de lado, eu acho que é pautar a cidade e faz parte. Obrigado, Mauro. Pautar a cidade, pautar a política que precisa ser estabelecida e que falta e que trava o crescimento para todos e para todas, né? Que trava o respeito às nossas riquezas, né? Então, com certeza, esse é um debate, um desafio que a gente traz para os partidos do campo da unidade popular, democrático popular, né? A gente precisa ter uma resposta objetiva. Tu acredita que os partidos estão seguindo a risca isso? Não, os partidos não estão seguindo a risca isso, e a gente precisa, nós estamos buscando justamente esse entendimento. O conceito da unidade é um conceito muito caro para nós, né? O entendimento, né, que somente uma candidatura única do campo democrático popular vai poder responder, né, inclusive com respeitabilidade eleitoral perante a população, para a gente poder dar a garantia de que realmente nós estamos construindo uma nova política progressista, uma política popular, democrática, para devolver as políticas públicas e os direitos para o município de Viamão, né? Mas isso é uma coisa que está em construção. É muita dificuldade no meio do caminho, né? Nós, de forma corajosamente, como dissemos aqui no início, nós assumimos esse lado, né? E nós estamos justamente nesse momento batalhando para isso, para que saiam, para que haja um entendimento, uma compreensão maior em relação a toda essa necessidade dessa unidade, né? Porque essa é uma responsabilidade dos partidos do campo democrático popular, e nós estamos fazendo a nossa parte. O Não a Lixão continua, né? Pois é, Mauro, 7 anos, né? 7 anos já? 14 de janeiro fez 7 anos essa luta. Tivemos vitórias importantes, tivemos uma última agora de trancar a licença ambiental, mas é aquilo que a gente diz, né? É uma ameaça a todo tempo sobre nossas cabeças. Por isso que tu tem que ter uma outra política da cidade, onde de fato a prefeitura esteja comprometida com a cidade, esteja comprometida com a sua população, com a sua natureza e tudo mais. Porque se não tiver isso que nós estamos sendo ameaçados. Aí alguém pode perguntar, tá, mas esse lixão é municipal, afinal de contas, como é que a prefeitura incidiria nisso, né? Ela tanto pode incidir, como a gente sabe muito bem que também foi a prefeitura que articulou. E isso é o mais triste de tudo. Porque tu tem as comunidades indígenas, para quem não sabe, porque nem todas as pessoas têm acesso a todas as informações, tu tem 5 comunidades indígenas em Viamão e 3 quilombolas. E mais um assentamento que é o Filhos de Cepé, com toda aquela produção de arroz, de hortifruti, tudo mais orgânico, que é muito importante, que inclusive demonstra também a vocação dessa cidade, que é um debate que também está vindo para dentro do fórum. Quer dizer, qual é que é a vocação do município? É trazer empresas poluentes, etc? Ou tu pode também, a partir da tua própria cultura, tu dialogar sobre isso e tu ter uma outra forma de ver e de agir com essa vocação da cidade. Então, isso sequer vem para cima da mesa. Sequer vem. Nas eleições, é quase que um repeteco. E isso que tu traz, assim, quer dizer, os partidos estão interessados nisso. Eu acho que agora é o termômetro de ver isso. Isso é o termômetro também. Estão interessados? Então vamos ouvir a base social? Bom, se não vão ouvir a base social, o resultado é um. Se vão ouvir a base social, o resultado é outro. E a gente sabe muito bem fazer o nosso trabalho enquanto movimento social, a gente sabe muito bem onde a gente tem que pressionar. E a cidade, para terminar isso, dizer o seguinte: Viamão não precisa ter um lixo metropolitano, porque não vem com essa de tratamento dos resíduos de Viamão, que é muito bonito, né, Mauro? Não é. É tratamento até 50 cidades, está lá no plano, no projeto econômico dos caras. Então, para ter viabilidade econômica, precisa, no mínimo, ter de 28 a 30 no primeiro momento e até 50 cidades. Então, estão mentindo para a cidade, certo? Estão mentindo para a cidade. Em cima de onde que querem fazer isso? Em cima das maiores vertentes da cidade de água mineral. E aonde? Próximo às comunidades indígenas, sendo ela do Cantagalo, que tem a maior quantidade de pessoas, de famílias. Fórum vai ter espaço na Câmara de Vereadores, nas sessões que voltam agora? Isso é como diz o Ico, nós estamos em construção, Mauro. Onde a gente puder
ter espaço, nós vamos estar se colocando, porque esse fórum é para além das eleições. A gente quer reafirmar isso para a comunidade. Este fórum é para além das eleições. Nós vamos continuar na discussão da política para a cidade. Bom, Ico, muito obrigado. Eu acho que fica esse espaço à disposição de vocês. Parabéns aí pela iniciativa. Eu acho que são iniciativas importantes, democracia. Eu acho que a cidade de Viamão precisa. O Portal Agora está aqui para abrir espaço para qualquer assunto, e o Mateando foi feito para isso, para ouvir a comunidade e ouvir pessoas inteligentes, pessoas que estão lutando pela cidade, e fica aqui esse espaço à disposição, tá, Ico? Tá bom, meu velho, obrigado. Eu também acho que destacar, né, ele acha o movimento de defesa das águas claras, né, com que certeza, também ele é importante. Certeza. O Mauro sabe disso, à frente ali do Conselho do Meio Ambiente, o nosso esforço enquanto sociedade civil organizada, de uma forma muito responsável, né, Mauro, levar para o Conselho informações para alertar os representantes da sociedade que estão no Conselho, inclusive as pessoas que estão no governo ali, de uma forma muito responsável. A gente está pautando, levando documentação, alerta sobre a forma como se está passando por cima de um plano de saneamento básico, né? E resolver dessa forma absolutamente ilegal, sem debate, só por interesse de perspectiva de lucro econômico, né? Já explorar as nossas reservas subterrâneas lá de Águas Claras. Então são lutas que mostram toda essa problemática. Só destacar, agradecendo já o espaço aqui e me despedindo das pessoas, das assistentes, dos assistentes também, que a carta que vocês vão acessar ali tem 124 pessoas ali que assinaram, pessoas de vários espaços de atuação na cidade. Agora nós devemos estar já com 140, mais ou menos, mas para demonstrar que as pessoas estão colocando seus nomes de uma forma muito tranquila nesse processo, e pessoas como a Eliette disse, né, de uma diversidade de atuação nas bases sociais, socioambientais de todo o município, de uma construção que já vem sendo feita há muito tempo. E isso realmente precisa estar no centro da política, né? O sentimento, a participação, a vontade, né, da nossa sociedade civil. Eliette, muito obrigado. Eu quero agradecer também. Volte sempre, Mauro, o espaço está sempre à disposição. Agradecendo a equipe de vocês também, Mauro, mas dizendo uma coisa, lembrando também que uma das lutas grandes da cidade é a história aqui da FEPAGRO, né? Porque a ideia é tirar aquela comunidade indígena. Se deixasse, como estava pela política do município, a comunidade indígena Bibiá, Guarani do Anhangatu já teriam sido retirados dali. Então, acho que é mais uma política que se soma a essas outras duas, sem contar o Parque Santilene e todas as outras. E agradecer, então, a vocês por ter essa escuta e, mais uma vez, também, parabenizar pelos 10 anos. Obrigado, Eliette. O Mateando fica por aqui, a gente volta amanhã, sempre ao meio-dia, na programação do Agora, tá? E lembrando que esse programa também tem os cortes, que a gente vai colocar depois os cortes aqui de toda a fala da Eliette e do Ico, também lá no Instagram. Obrigado pela audiência, a gente volta amanhã. Tchau, tchau. Você conhece a Cutelaria Alano? Não? Tu tá louco! Deixa que eu vou te apresentar. A Cutelaria Alano une tradição e branding. Com 8 anos de mercado, é especialista em facas personalizadas com a logo da sua empresa. Uma forma única de eternizar a sua marca na memória do seu cliente. Imagine seu presente sendo usado num churrasco em família ou até mesmo em uma aventura. Momentos especiais que fortalecem o vínculo entre a marca e a emoção. Valorize seu cliente com algo marcante, funcional e exclusivo. Cutelaria Alano, sua marca sendo lembrada pelos